nessa cidade tão abençoada. E, atualmente, o pastor Gilberto tem grandes desafios aí, nós temos conversado muito com o pastor Gilberto, e o pastor Gilberto é casado com a professora Patrícia, né? Um abraço para a professora Patrícia aí, que deve estar nos ouvindo. Muito bem, vamos então ter uma oração e vamos dar os momentos para o pastor Gilberto introduzir o seu tema dessa noite. Vamos orar todos juntos. Maravilhoso Deus, obrigado pela bênção de mais este dia em nossa caminhada. Obrigado pelo teu infinito amor e cuidado para conosco. Neste momento em que vamos participar desta live, rogamos que o teu Espírito esteja conosco, especialmente com o pastor Gilberto, que estará tratando de um tema de tão grande importância para a nossa vida espiritual e também para o processo da nossa salvação. Abençoe a cada participante que está ligado nesse momento, que está conosco, que sejam todos abençoados por ti. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Gilberto, os momentos com você. Ok. Bom, então o nosso tema que vai ser abordado agora é sobre a expressão obediência perfeita e o termo que nós utilizamos muito na teologia sobre justificação pela fé, tá? Então, eu inicio fazendo uma pergunta, para a gente poder entrar diretamente no tema, no assunto, né? Qual o significado de Cristo morreu por mim? Qual o significado? Por que alguém precisaria me substituir? Por que tinha que ser o próprio Deus o substituto da humanidade? Por que eu não posso alcançar a redenção por mérito próprio? Por que não há nada em mim que me faça ser aceito do ponto de vista salvífico? Por que a minha justiça é como trapo de imundície, conforme afirma o livro de Isaías? Tem pessoas que falam assim: eu não mato, eu não roubo ninguém, mesmo assim sou um perdido diante do céu? Por quê? É a pergunta. Por que é preciso ser 100% por intermédio de Cristo e 0% por intermédio humano? Por que tem que ser plenamente pela graça? Então, são perguntas que precisam de resposta. E a gente vai tentar trabalhar o tema de maneira que seja possível responder todas essas indagações, tá? Pastor Estêncio, só um detalhe, pelo YouTube eu acho que não está transmitindo, viu? Eu estou percebendo que está havendo aqui uma situação, o som não está saindo no YouTube. Não, a gente criou um novo link no canal. Não, tem um novo link no canal, se der um F5 na página aí, o som está saindo normal agora. Ok. Ótimo. Dá um F5? Dá um F5 no seu canal aí, no seu canal, não no vídeo. E aí foi criada uma nova live, tá tudo certo já. Pode continuar. Avante, professor. Avante. Ótimo, excelente. Então vamos lá. Então as perguntas que eu fiz agora, elas precisam nos ajudar na condução do tema. E na medida que nós formos avançando, nós vamos conseguir responder essas indagações, tá? Então, por que alguém precisaria me substituir? É a primeira pergunta. E uma das perguntas mais feitas também por pessoas que estão começando a gatinhar no assunto da justificação. Bom, primeiramente, a Escritura mostra a nossa real condição, a real condição da humanidade. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, diz que a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. O que seria a imagem e semelhança de Deus? Quando Deus ele concluiu ali no sexto dia a criação da humanidade e também, em especial, a criação do ser humano, ele vai dizer, pela primeira vez na semana da criação, eis que tudo é muito bom. Ou seja,
A, a, a ideia do bem, o princípio do bem, a nota tônica do bem, podia ser vista, podia ser observada no caráter de Adão e Eva. Então, eles expressavam o bem que existe na divindade. Eles expressavam o amor que existe na divindade, né? Então, Adão e Eva, eles refletiam o caráter divino, do bem e do amor. E de todos os elementos que se harmonizam com essas palavras, do bem e do amor, né? Bom, mas acontece que com o primeiro pecado, veja bem, eu vou precisar reduzir bem, comprimir o assunto, porque senão a gente fica muito tempo aqui. Então, eu vou sintetizar, tá? Eu vou direto em cada ponto que é essencial, tá bem? Para a gente poder ganhar tempo. Bom, então, quando o homem comete o pecado, a humanidade comete o pecado, o texto bíblico de Gênesis, capítulo 5, verso 1 a 3, vai dizer que Adão havia sido feito à imagem e semelhança de Deus, não é? Porém, a partir do pecado de Adão, agora todos seriam a imagem e semelhança de Adão, a imagem e semelhança do homem, né? Em Eclesiastes, capítulo 7, deixa eu abrir esse texto aqui, Eclesiastes, capítulo 7, o verso 29, diz assim: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, a humanidade havia sido feita reta, a imagem e semelhança do ser divino. Mas com o pecado, essa imagem e semelhança foi desfigurada, e por isso a ideia aqui de Gênesis 5, verso 1 a 3, especialmente o verso 3, quando diz que agora a humanidade era a imagem e semelhança do homem, da própria humanidade, no caso de Adão. Porque eles passariam a refletir a nódoa da transgressão que existia em Adão, porque quando Adão e Eva pecaram, desenvolveu-se neles uma propensão para o mal e que se tornou natural a partir de então. Uma propensão para o mal e que a partir de então se tornaria natural. Agora a gente entende por que Isaías 64, verso 6, diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Veja, a nossa justiça, ou seja, o que nós temos de melhor, o que nós conseguimos produzir de melhor, ainda é considerado como trapo de imundície. É por isso que em Jó 25, verso 4, diz que como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Então, é uma indagação jocosa, irônica, que já traz uma resposta, né, de impureza. Todos que nascem de mulher são impuros. É por isso que Romanos 3, verso 10 diz: não há um justo, nenhum sequer. E depois, nos versos seguintes, vai dizer: ninguém que faça o bem. Percebe? Antes, Adão, ele refletia o bem que era da essência do caráter divino, mas agora, com a transgressão, Paulo vai dizer: não há nenhum que faça sequer o bem, nenhum mesmo. Né? E o próprio Paulo, em Romanos capítulo 7, verso 20, ele vai dizer que se faço o que não quero, não é o que faço, não é eu que faço, mas o pecado que habita em mim, Paulo diz, que habita. Então, Paulo está confessando que o pecado, que a essência pecaminosa, a tendência para o mal, a propensão para o erro e para o mal, habitam no corpo do discípulo, do apóstolo, né? Romanos capítulo 7, verso 22 e 23, eu vou ler esse texto, é outro texto que ajuda a reforçar a ideia paulina a respeito da essência da natureza humana. Capítulo 7, verso 22 e 23 diz: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas, aí o verso 23 começa: mas vejo nos meus membros, é a mesma ideia do verso 20, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele confessando novamente a verdadeira
naturalidade da essência do seu corpo, da natureza humana, né? Em Salmo 51, verso 5, é um texto clássico, que fala em pecado me concebeu minha mãe, iniquidade fui formado, né? Isaías 48, verso 8, o profeta ele faz uma aplicação para explicar a decadência de Israel, ele vai usar algo que faz parte da realidade do contexto humano. Quando ele diz assim que soubestes que fostes transgressor desde o ventre. Um texto que vai se harmonizar perfeitamente com Isaías 51, verso 5. Portanto, é apenas para a gente ter uma clareza do que se trata a natureza humana após o pecado. Mas, para a gente reforçar esse pensamento, que é bíblico, ele é teológico, Ellen White, por exemplo, ela não poderia ensinar diferente, né? O que ela fez menção a respeito, ela extrai justamente da revelação da Escritura. Então, por exemplo, Ellen White ela vai dizer no livro Patriarcas e Profetas, na página 45, observe o que ela vai dizer na página 45 do Patriarcas e Profetas. O homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter, observe, como no caráter. Cristo somente é a expressa imagem do Pai, mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. Então, no contexto pré-pecado, no contexto de Gênesis 1, verso 26 e 27, que diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ela diz, o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade. Em harmonia com a vontade de Deus. Percebe? A natureza de Adão estava em perfeita harmonia com a vontade de Deus. A mente de Adão era capaz de compreender as coisas divinas. Não havia obstrução pecaminosa. As afeições eram puras, observe isso antes do pecado. As afeições eram puras, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência. Perfeita obediência. Isso antes do pecado. Perfeita obediência à sua vontade. Então, aqui, ela introduz a frase obediência perfeita ou perfeita obediência. E num contexto de santidade plena, num contexto de perfeição, no contexto pré-pecado, antes do pecado ter se materializado. Na mesma página 49, ela vai dizer também assim que em Adão não havia pendor para o mal, não havia nenhum pendor para o mal. No livro Caminho a Cristo, ela vai dizer que era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus, os seus pensamentos eram puros, santos os seus intentos. São as expressões que Ellen White vai utilizar, algumas das expressões que ela vai utilizar para descrever Adão antes da queda. Mas ela também descreve, assim como os textos que eu apresentei da Bíblia, né, de Isaías 64, verso 6, de Romanos 3, verso 10, de Romanos 7, verso 20, verso 22, 24, enfim, eu apresentei a realidade triste da humanidade após o pecado. Ellen White também vai fazer o seguinte comentário. No livro Caminho a Cristo, na página 17, por exemplo, ela vai falar que pela desobediência, as faculdades de Adão foram pervertidas. É a expressão que ela usa no livro Caminho a Cristo, na página 17. As faculdades de Adão foram pervertidas após o pecado, com a primeira transgressão. Ela vai dizer também no mesmo livro que a sua natureza tornou-se tão enfraquecida pela transgressão que era impossível a Adão vencer em sua própria força. Era impossível, ela disse, se tornou impossível Adão resistir ao poder do mal. Inclusive, ela chega a usar a expressão que ele se tornou escravo de Satanás. A humanidade se tornou escrava de Satanás após o primeiro pecado. No livro Patriarcas e Profetas, nesse livro aqui, na página 32, ela vai dizer que a natureza de Adão ficou depravada pelo pecado. Há uma outra citação de Ellen White também, no Comentário Bíblico, volume 5, na página 1131, nesse caso aqui é na versão inglesa do Comentário Bíblico, página 1131, ela diz que por causa do pecado, a sua posteridade nasceu com tendências para a desobediência. Observe, nasceu com
tendências para a desobediência, as mesmas que toda a humanidade desfrutaria depois de Adão, porque todos foram feitos à imagem de Adão, conforme a gente viu em Gênesis capítulo 5, verso 3. Bom, ficou claro que, por causa do pecado, a humanidade se tornou caída, pecaminosa, com tendências para o mal, com propensões para o mal. A natureza humana não era mais a mesma, como era antes da primeira transgressão. Alguém pode perguntar, mas pastor, por que isso aconteceu? Como pode isso? Por conta de uma desobediência, a própria essência se tornar maculada e tendenciosa à desobediência. Porque não existe dicotomia entre mente e corpo. Não existe dicotomia. O que acontece no corpo, a mente sente, o que acontece com a mente, o corpo também sente. Né? Todo o processo orgânico humano, seja corpo-mente, é processado por vias químicas. E então, quando há um desajuste em o todo se desajusta na natureza humana. Né? Bom, mas veja bem, e agora, o que fazer? Qual era a condição de vida eterna? Essa é a pergunta que surge agora. Qual era a condição de vida eterna antes do pecado? Antes do pecado, a gente já sabe, é muito intuitivo, a gente já deduz a obediência, obviamente, mas uma obediência perfeita. Porque a lei de Deus ela é perfeita e ela é um reflexo do caráter divino. Ela é um reflexo da justiça divina, que é perfeita. Então, se Adão e Eva podiam viver eternamente, na condicional da obediência perfeita, porque eles também eram perfeitos nesse contexto. E a sua perfeição tornava possível essa obediência. Né? Então, Ellen White também comenta sobre isso, e eu vou usá-la apenas para reforçar o pensamento. Né? Por exemplo, no livro Patriarcas e Profetas, na página 20, ela vai dizer que a obediência à lei era a condição para a própria existência da humanidade. A obediência era a condição. No mesmo livro, na página seguinte, ela vai dizer que obediência perfeita e perpétua. Observe, obediência perfeita e perpétua. Era a condição de vida eterna. Está lá, no livro Patriarcas e Profetas, neste livro aqui, na página 21. Então, obediência perfeita e perpétua. Só um detalhe, as páginas que eu estou citando são dos livros eletrônicos, tá bem? Depois eu posso até passar a página da edição padrão. Então, se a condição de vida eterna era a obediência perfeita, há um detalhe importante. Qual a diferença entre obediência e obediência perfeita? Antes do pecado, Adão e Eva podiam obedecer, mas não apenas obedecer, eles podiam obedecer perfeitamente à lei divina. No livro Caminho a Cristo, também, na página 62, ela vai dizer que a condição de vida eterna é hoje exatamente a mesma que sempre foi. É a expressão que ela vai usar no livro Caminho a Cristo, nesse livro aqui, na página 60. É a mesma condição, obediência perpétua e perfeita. É a mesma. Obediência à lei de Deus. Então, se é a mesma condição de antes do pecado, se a condição de vida eterna após o pecado, conforme ela diz no Caminho a Cristo, é a mesma de antes do pecado, obediência perpétua e perfeita, eu pergunto, o homem, a humanidade, será que pode, depois do pecado, continuar obedecendo perfeitamente a lei de Deus? Será que ela pode, com a sua obediência, suprir a exigência da justiça divina que foi violada? É a pergunta, e eu vou respondê-la já já. No livro Fé e Obras, na página 79, ela diz que Deus requer o mesmo que ele requereu de Adão antes da queda. Ele requer hoje a mesma coisa que ele exigiu de Adão antes da queda, obediência e justiça perfeita. Ela chega a dizer, nesse livro, no Caminho a Cristo, ela chega a dizer que precisamos ter justiça sem um defeito sequer.
sem sequer uma mancha. Percebe? Antes do pecado, a humanidade podia oferecer obediência perfeita, justiça, conforme a sua própria essência. Mas depois da queda, o homem tornou-se propenso ao mal. O caráter do bem de Deus que existia no homem foi maculado com a violação, com a transgressão. O caráter humano passou a ser mais semelhante ao caráter de Satanás, né? As marcas distintivas da traição de Satanás do que do caráter de Deus. Mas qual seria, então, a diferença entre obediência e obediência perfeita? Eu vou explicar. Antes do pecado, Adão e Eva podiam obedecer, e podiam obedecer perfeitamente. Mas depois do pecado, não. Eu vou explicar, vou dar um exemplo para facilitar a compreensão. Por exemplo, imagine você que fumou aí 30 anos. Durante 30 anos você fumou aí 1 ou 2 maços por dia de cigarro. E agora você conhece o Evangelho e você resolve, então, abandonar. Vai ser difícil, vai ser uma luta dura, difícil. Mas você, pela fé, Deus vai lhe dar força e você vai conseguir, você de fato conseguiu. Você ficou aí 2 semanas sem fumar, 2 semanas sem fumar, mesmo sentindo vontade. De repente aparece alguém, um conhecido, sabendo que você fumava, ele só não sabia que você estava deixando de fumar. Ele então chega para você fumando, o cheiro do cigarro vem até o seu nariz, ele lhe oferece ainda o cigarro. Você fica, obviamente, tentado ou tentada a fumar. E às vezes dá até um desespero. Eu falo porque eu nunca fumei, mas eu sei porque em cursos como Deixar de Fumar, que já ministrei, as pessoas diziam isso, que era muito difícil quando alguém chegava perto, cheirando cigarro, dava vontade de avançar no indivíduo para tomar o cigarro da mão dele, é o que as pessoas diziam. Só que você se lembra do acordo, do pacto, da aliança que você fez com Deus. E você, então, tenta resistir. Olha, eu até que estou com vontade, mas eu não posso, porque a minha vida agora é outra, eu conheci a Cristo, e eu resolvi abandonar o cigarro. E ele pega e fala assim, poxa, mas é só fuma só um cigarrinho. E você, então, fica tentado, você estende a mão, mas você retira a mão logo e sai correndo. E sai correndo mesmo, que nem José na história ali. Eu pergunto, você venceu? Você obedeceu? Sim, você obedeceu. Perfeitamente? Não. Por quê? Você venceu como ato, mas você não venceu como essência, porque o seu coração continuou desejando o mal. Lembra de Isaías 48, verso 8, quando o profeta vai descrever a apostasia de Israel, e ele usa um elemento real da essência da natureza humana, que foste transgressores desde o ventre. Essa é a ideia de também Salmo 51, verso 5, é a mesma ideia. Então, o fato de você ter vencido, isso é louvável, você disse não e saiu correndo, ótimo, você venceu, você obedeceu, mas você não obedeceu perfeitamente porque a sua essência continuou transgredindo a lei, desejando o cigarro, por exemplo, nesse contexto. A gente pode ilustrar com outras situações, que você é tentado, mas você resiste bravamente, mas ficou aquele desejo terrível no coração, a transgressão ocorrendo na sua essência, no interior do seu coração, na sua natureza, a transgressão ocorrendo. É o que Paulo diz, né, lá em Romanos, o que quero, não faço, o que não quero, isso faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, é Paulo retratando exatamente esse exemplo, essa descrição que acabei de mencionar para você. A gente consegue obedecer a Deus, sim, mas não perfeitamente porque o coração está contaminado, porque os desejos internos estão transgredindo a lei divina, a lei de Deus, percebe? A santidade que deveria existir no coração e nos sentimentos não existe, porque o coração e os sentimentos estão permeados de propensões para o mal. Por isso que a nossa obediência não pode ser perfeita. Bom, mas se Ellen White escreveu que
Hoje a exigência é a mesma, obediência perpétua e perfeita para viver eternamente. E agora, como é que fica a nossa situação se a gente não pode obedecer perfeitamente? Percebe? Bom, Gálatas 3,10 diz assim: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Percebe que obediência é permanência? Maldito todo aquele que não permanece. Percebe? Então não é, eu pequei até aqui, agora eu vou parar de pecar e vou ter mérito diante de Deus. Não, porque você tem uma vida de transgressão. Não apenas interna, como eu mencionei, mas também de atos. Isso já torna você culpado pelo todo da sua existência. Pelo todo. Percebe? E o próprio Tiago também, no capítulo 2, verso 10, vai dizer que os que tropeçam em um só ponto tornam-se culpados por todos. Então, essa é a essência da natureza humana. Bom, aí vem a pergunta: o homem pode oferecer justiça perfeita? O homem pode obedecer perfeitamente? O homem pode adquirir mérito próprio por seus atos e obras? Veja o que diz no livro Santificação, na página 90, que ela diz assim, que o homem não pode satisfazer as exigências da santidade. Ellen White dizendo que o homem não pode satisfazer as exigências da santidade. No Caminho a Cristo, nesse livro, na página 62, ela vai dizer que não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Ela está apenas confirmando o texto bíblico. Ela está apenas iluminando o texto bíblico da realidade da condição humana, da injustiça permanente na humanidade, né, do caráter defeituoso e imaculado da humanidade. Ela está apenas iluminando o texto bíblico, porque é exatamente assim que a Escritura nos ensina. Né? Então, nós não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa, é o que ela diz. E ela diz mais, ela diz que não possuímos justiça em nós mesmos. Ela diz que não possuímos justiça em nós mesmos para satisfazer as exigências da lei divina. O livro Desejado de Todas as Nações, que é outro livro que está aqui, esse aqui, Desejado de Todas as Nações, na página 540, ela vai dizer que nós não podemos satisfazer as reivindicações da santa lei de Deus. Nós não podemos satisfazer as exigências da santa lei de Deus, as reivindicações. No Patriarcas e Profetas, ela também, na página 268, ela vai dizer que Adão, em sua natureza pecaminosa, não podia mais guardar a lei. A humanidade, portanto, na sua natureza pecaminosa, não pode mais guardar a lei perfeitamente. Por isso o homem não podia se auto-justificar. Por isso que a humanidade, o ser humano, não pode se auto-justificar. É por isso que Paulo fala lá em Romanos 8, verso 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Percebe? Então, a inclinação da carne, ele está falando da natureza pecaminosa, essa que tem propensão natural para o mal, ela é inimiga de Deus. Por quê? Porque ela não está sujeita à lei espiritual, divina, santa de Deus. Ele ainda afirmou lá no capítulo 7, verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Depois também vai dizer que se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita, que existe, que está presente em mim. Bom, tem mais textos, muitos textos, bíblicos inclusive, mas o tempo não permite. Eu quero fazer uma pergunta. Qual a solução? A justiça perfeita pela justiça imperfeita. Essa é a solução. A justiça perfeita substituindo a justiça imperfeita. Essa é a solução. A obediência perfeita substituindo a obediência imperfeita. Terceiro, a santidade de uma pessoa substituindo a impureza de outra pessoa. A vida justa substituindo a vida injusta. O caráter perfeito substituindo o caráter imperfeito. E agora? Se não existe ninguém na Terra capaz de produzir justiça,
perfeita. Uma vez que na Terra não há ninguém capaz de produzir santidade perfeita. Obediência perfeita. E aí? Como resolver o dilema da humanidade, o problema humano? Inclusive, alguns perguntam se um anjo não poderia fazer isso, né? Esse papel intermediário de oferecer alguma coisa. Nem mesmo os anjos possuem a santidade e a justiça da lei que foi violada. Se fosse uma lei com uma justiça inferior, semelhante à dos anjos, aí talvez um anjo poderia exercer esse papel. Mas a lei que foi violada, a justiça que foi transgredida, é a da lei de Deus, que é um reflexo da justiça divina. Então, ninguém, a não ser o autor da própria lei, o próprio legislador, somente ele, é que poderia oferecer justiça perfeita no lugar da justiça imperfeita. Somente ele poderia oferecer obediência perfeita no lugar da obediência imperfeita. Somente ele poderia oferecer santidade no lugar da impureza humana. Somente ele pode oferecer vida justa pela vida injusta e caráter perfeito no lugar do caráter imperfeito. Qual seria a solução? Paulo vai dizer, por exemplo, lá em 2 Coríntios, deixa eu ler aqui 2 Coríntios, eu vou precisar ler rapidamente, né? E não vai dar tempo de eu explicar minuciosamente, tá? Mas vamos tentar aqui, pelo menos, pegar uma ideia, né? Um caminho. O 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, observe, falando sobre o ministério da reconciliação. A partir do verso 18, falando da salvação, da redenção, ele diz assim, ora, tudo provém de Deus. Qual é o contexto? Salvação. O contexto? Redenção. Então ele diz, tudo provém de Deus. O que é tudo? É 100%. Se tudo provém de Deus, então tudo que é capaz de redimir a humanidade vem plenamente, absolutamente, 100% de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo. Por intermédio de Cristo, ok? O verso 19 diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Observe a expressão que ele vai usar, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, todos nós somos distintamente conhecidos como transgressores. Mas o curioso é que aqui, em Cristo, as nossas transgressões, elas são o quê? Elas não são imputadas. Em Cristo, as nossas transgressões que existem não são imputadas. Aí você pergunta, mas, pastor, e o fulano que não comete pecado nenhum em Atos? É uma pessoa santa, pura, imaculada. É ótimo, que bom, maravilha. Mas o coração é contaminado. A consciência é contaminada. Os desejos são maculados. As propensões inerentes na essência permanecem, estão dentro do indivíduo. E essas tendências, essa propensão natural para o mal será erradicada somente, como o próprio Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15, somente com o dia da glorificação, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Percebe? Então, essa transgressão que Paulo fala, ela é a transgressão que ocorre, que pode estar ocorrendo, ou que tenha ocorrido como atos, mas que está permanentemente ocorrendo como essência. Porque somos pecaminosos, somos transgressores, somos pecadores por essência, né? Eu estou falando de natureza, de essência. Quanto aos atos, para que ninguém entenda que talvez o pastor esteja trazendo à tona uma ideia de liberalismo cristão, não, de forma alguma. Os pecados precisam, sim, ser evitados. Os pecados precisam ser combatidos. Martinho Lutero escreveu uma frase que creio que explica bem isso. Ele disse assim, que o pecado é como uma barba. Então você precisa estar sempre aparando, cortando. Pecado, amigos, não é um estilo de vida. Pecado como ato deve ser apenas um erro de percurso, e não um estilo de vida. Mas o mal permanece dentro do coração, é claro. Haverá luta constante, haverá guerra, haverá batalha,
travada entre nós e nós. O seu pior inimigo não é o diabo, não é Satanás. É você mesmo, o seu pior inimigo. E que você deve lutar constantemente. Como Paulo disse, esmurro o meu corpo. Ele falando da batalha, da guerra que ele trava com ele mesmo. E o verso 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Agora, sabe o que é curioso? Ele se fez pecado. Significa que ele não é pecador. Cristo, ele era puro em sua essência. Embora ele tenha carregado sobre si, observe, é a descrição de Isaías 53, sobre si, quer dizer que antes havia uma essência, que é a dele, e aqui, e agora ele reveste, ele coloca por cima, ele se reveste da nossa, mas não houve infecção, houve, a natureza de Cristo foi afetada, mas não infectada, por intermédio do Espírito Santo, a sua essência era imaculada, como a de Adão antes da queda. Por intermédio do Espírito Santo e por intermédio de Maria, ele carregou sobre si a nossa essência para sepultá-la no dia da sua morte. Ok? Então, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Observe, o injusto agora é considerado justo, mas nele, em Cristo, o injusto é aceito como justo. O imperfeito em Cristo é aceito como perfeito. Por que estou dizendo isso, amigos? Eu vou entrar nos finalmente, eu ia ler Romanos 5, verso 19 e 9, depois Romanos 4, verso 5 e Romanos 5, verso 9. Aliás, eu vou ler pelo menos Romanos 5, verso 9, que é fundamental, é importante, tá? Romanos 5, verso 9 diz, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, primeiro, somos justificados pelo sangue de Cristo. Lembra que Paulo disse em 2 Coríntios 5, 18? Tudo provém de Deus, então a salvação é 100%, é plenamente, absolutamente por Cristo, pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira, é a segunda coisa, salvos da ira. A ira caiu sobre Cristo, porque ele carregou sobre si a nossa essência. E, portanto, a ira da transgressão, da justiça divina, caiu sobre ele mesmo. A ira de sua justiça caiu sobre ele mesmo. Bom, para a gente poder chegar nos finalmente, né? Observe uma coisa. Ellen White escreveu, não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Mas Cristo nos proveu um meio de escape. Cristo nos proveu. Então, ela assume que em nós não é possível suprir as exigências da lei de Deus. Em nós não é possível. Se não é possível, como é que a gente seria salvo, então? Por intermédio de Cristo. Sabe por quê? Lembra que foi falado? Deus requer hoje o mesmo que exigiu de Adão antes da queda, obediência perfeita. Jesus veio na sua essência pura e imaculada, para obedecer perfeitamente à lei de Deus, e agora poder oferecer essa obediência perfeita que ele cumpriu, para oferecer para quem ele quiser. Para quem ele quiser. Quem seriam esses? Aqueles que o aceitassem como Senhor, obviamente. Aqueles que abraçassem a sua graça, obviamente. Percebe? Ele oferece a quem ele quiser, pelo seu mérito, pela sua graça. Eu quero ler aqui para vocês um texto do Desejado, de todas as nações, na página 762. Observe o que ela diz. Observe o que ela diz. Na página 762, na edição padrão, é o segundo parágrafo. Ela diz assim, a lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito. E isso o homem não tem para dar. Ouviu isso, amigos? A lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito. E isso
não tem o homem para dar. E ela continua, não pode, observe, não pode satisfazer as reivindicações da santa lei divina. Mas, graças a Deus que tem o mas, porque o mas vai colocar a condição. Mas Cristo, ele foi a condicional. Mas Cristo, vindo à terra, como homem, viveu vida santa e desenvolveu caráter perfeito, o que nós não podemos desenvolver. Aí diz mais, a vida santa e caráter perfeito oferece como dom gratuito a todos quanto o queiram receber. Ouviu a palavra gratuito? Ele desenvolveu vida santa, caráter perfeito, obedeceu a lei perfeitamente. Ele era o único que podia assim fazer, porque em Cristo não havia tendências para o mal, em Cristo não havia natureza caída, natureza pecaminosa. Cristo veio com a essência, com a sua essência pura, embora ele tenha carregado sobre si a nossa, né? Então ele diz aqui que estes oferece ele como dom gratuito a todos quanto queiram receber. Sua vida substitui a vida dos homens. Sua vida substitui a vida dos homens. Assim obtém remissão de pecados passados mediante a paciência de Deus. Mais que isso, Cristo lhes comunica os atributos divinos. E a citação segue, né? Assim, a própria justiça da lei se cumpre no crente em Cristo. Assim, a própria justiça da lei se cumpre no crente em Cristo. E agora, Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Esta foi a solução. Agora dá para a gente entender aquelas perguntas que eu fiz no começo, lembra? Por que alguém precisaria me substituir? Porque eu não posso mais oferecer justiça com a minha obediência. Eu posso obedecer à lei de Deus, mas não perfeitamente, por causa do mal que permanece no coração. A lei de Deus, eu a obedeço externamente, mas o meu interior constantemente a viola, a transgride. Por que tinha que ser o próprio Deus o substituto da humanidade? Porque a lei divina que havia sido transgredida, ela refletia justamente a justiça do próprio Deus. Então tinha que ser o próprio Deus corrigindo o problema da desobediência humana. Por que eu não posso alcançar a redenção por mérito próprio? Porque eu não tenho mérito. Inclusive, Ellen White lá chega a dizer, se juntasse tudo que é bom no homem para servir de crédito, de mérito para a salvação, ela diz que seria considerado uma traição. Seria considerado traição. Porque minha justiça é como trapo de imundícia, você já sabe. Porque a nossa natureza é tendenciosa ao mal, propensa ao mal, desejo que não presta da vida. Eu não mato, não roubo ninguém, mesmo assim sou um perdido diante do céu. Por quê? Porque a minha natureza está contaminada. Né? Porque é preciso ser 100% por intermédio de Cristo e 0% por meu intermédio. Por que tem que ser plenamente pela graça? Tem que ser plenamente pela graça. Porque a única coisa que eu consigo é plenamente estar perdido. Simplesmente. É isso. Muito bom, pastor Gilberto, muito esclarecedor as suas considerações, muito oportuna, relevante as observações que foram feitas. Nós temos aqui um volume grande de pessoas participando pelo YouTube, que mandaram aqui o seu boa noite e várias perguntas que foram encaminhadas aqui para você. Temos aqui o Manuel, a Tatiane. A Tatiane é uma boa estudiosa da Bíblia. Boa noite para você, Tatiane. Deus abençoe, viu? Pastor Amilcar Greichel, falando lá dos Estados Unidos. Pastor Amilcar, Deus abençoe você. Lucilene Lopes e muitas pessoas, Mário Francisco, Isaías Souza, Noemi Alves, Vânia Pereira, vários membros aqui, alguns de perto, outros de longe. Tem gente do Pernambuco, mandando boa noite para você, aí deve ser parente da sua esposa, hein, pastor? E, veja bem, temos aqui algumas questões, pastor, que eu acho que são bastante oportunas para a gente considerar após a sua fala, né?
Eu vou ponderar aqui duas questões que a Tatiane colocou. Elas estão ligadas entre si. Tatiane, muito boas perguntas, viu? A primeira delas é a seguinte: no fechamento da porta da graça, os santos vão continuar na prática do pecado? E aí, emendando com a outra pergunta, para a gente poder ganhar tempo. É possível parar de praticar o pecado em relação ao aspecto da ação do pecado? Ok, eu vou começar pela segunda e depois eu vou para a primeira. A segunda pergunta, é possível parar de pecar? Olha, aí depende em que sentido você está abordando. Eu quero dizer que, eu já até fiz menção, em termos de pecado prático, como atos, a gente tem que lutar e batalhar mesmo. Essa é uma responsabilidade cristã nossa. O pecado, como eu já mencionei, ele deve ser um erro de percurso e não um estilo de vida, percebe? Mas, por outro lado, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque tem pessoas que tiveram experiências muito profundas com o pecado. Tem pessoas que tiveram experiências tão profundas, que elas têm maiores dificuldades do que outros para deixar determinados pecados. E eu entendo que o Espírito Santo é quem sabe fazer muito bem essa obra de manutenção, de reconstrução do caráter humano, individualmente. Em um, ele trabalha com uma certa prioridade, e em outro, ele trabalha com outra prioridade, e quem sabe fazer muito bem isso é o Espírito Santo. O que eu posso dizer para você, minha irmã, é que a pessoa que ama Cristo profundamente, a pessoa que ama a verdade, a pessoa que quer ir para o céu, mesmo tendo desejos pecaminosos, ela vai ter ódio do pecado. Ela vai ter, ela vai encarar o pecado como um inimigo que precisa ser combatido e vencido. Percebe? É isso que eu posso lhe garantir. Então, o pecado como ato deve ser um erro de percurso e não um estilo de vida. Quando a gente fala sobre justificação pela fé, nós estamos, obviamente, levando em consideração esse fator também. A Igreja Adventista, ela não ensina uma vida liberal. Ela não ensina uma vida pecaminosa. Pelo contrário, ela ensina, sim, que devemos ter como alvo a perfeição, embora nesse contexto de vida a gente nunca venha a alcançá-la, porque esse é um princípio bíblico. Nós temos como alvo a perfeição e vamos trilhando, né, na direção da perfeição, batalhando especialmente contra o próprio eu. Por isso que Cristo disse, negar a si mesmo, carregar o próprio eu, carregar a própria cruz. Negar a si mesmo, negar o próprio eu, carregar a cruz. Porque muitas das vezes você vai ter que tomar uma decisão de negar a si mesmo para servir a Cristo. E negar o próprio eu é uma das lutas mais difíceis que a gente trava em vida. Acho que ficou claro, né? Outra coisa que eu queria dizer sobre esse assunto. Porta da graça, pastor. Isso, ótimo, obrigado. Sobre a porta da graça. Primeiro, a porta da graça, ela vai se fechar, não é porque tinha uma data marcada no calendário divino. A porta da graça vai se fechar quando não tiver mais nenhum sincero para ser alcançado pelo radar do Espírito Santo. Vai chegar um momento na história que todos vão ter tomado a sua decisão, todos os habitantes da Terra. E não vai ter mais ninguém para ser alcançado pelo Espírito. É por esse motivo que a porta da graça se fecha, porque não tem mais ninguém. Bom, mas as pessoas vão pecar depois que a porta da graça se fechar? Eu diria o seguinte, que as pessoas continuarão sendo pecadoras, com a natureza pecaminosa, porque ela permanece até o dia da glorificação. Então, ou seja, continua ainda dependendo do mérito de Cristo. É por isso que, justamente naquele momento da tribulação, após o fechamento da porta da graça, Jesus ainda vai dizer, a minha graça te basta. Se ele vai dizer, depois que a porta da graça se fecha, a minha graça te basta, significa que ainda são dependentes da graça de Cristo. Por quê? Porque, por essência, são pecadores. Eu diria o seguinte, tem um professor do SALT que já faleceu recentemente, o pastor Luiz Nunes, ele diz assim, eu gosto da ilustração dele, ele fala assim, que depois do fechamento da porta da graça, a tribulação vai ser tão intensa, que as pessoas não terão
tempo para pensar em pecar. Aí ele usa como exemplo você morrendo afogado no mar. Você está lá lutando para conseguir colocar a cabeça para fora, para respirar o ar, e mergulha, e bebe água, e vai para cima, e boia, e puxa o ar. O desespero é tanto, por conta da tribulação, que ninguém vai estar preocupado, ninguém vai estar intencionado, ninguém vai querer, ou vai pensar sequer em cometer algum tipo de pecado. Então, eu diria isso, tá? Mas continuaremos Muito sendo bom. dependentes da graça de Cristo. Pastor, temos umas perguntas aqui boas, hein? O Toniel Neto, olha aqui, ó. Tendo em vista que Jesus foi afetado pelo pecado e não infectado, então Jesus só sofria tentação externa e não interna? Diferente de nós que sofremos a tentação interna e externa. Ou seja, ele não tinha natureza pecaminosa, né? Então, no que diz respeito à natureza pecaminosa, Jesus não tinha propensões para o mal, porque ele não tinha natureza pecaminosa. Isso a própria Bíblia diz, quando Jesus fala assim, que Satanás nada tem em mim. Quando Jesus diz que ele nada tem em mim, para a gente entender bem essa explanação, essa afirmativa de Jesus, você poderia dizer que Satanás não tem nada em você? Eu poderia dizer, obviamente que não, porque a minha natureza me condena, a minha essência me condena. Então Jesus não tinha nem sequer essência. Quando Jesus falou assim, que aquele que olhar para uma mulher, desejar, já cometeu pecado, já cometeu adultério, você acha que Jesus alguma vez tenha cometido esse pecado? De forma alguma. Mas a humanidade não comete pecados assim semelhantes? Sim, por conta da essência do coração corrompido, contaminado. Então, em Cristo não havia sequer pensamentos pecaminosos. Observe uma coisa, Paulo, uma resposta. Em Hebreus 7, o autor de Hebreus vai dizer assim que Cristo foi tentado em todas as coisas como nós. Aí alguém vai dizer, aí ó, se Jesus não era como nós, essencialmente como nós, então por que o autor de Hebreus afirmou isso, que ele foi tentado em tudo como nós? Eu faço uma pergunta. Jesus foi tentado como uma mulher? É tentada? Não. Jesus não era mulher. Jesus foi tentado como um idoso? É tentado? Não, porque Jesus morreu jovem. Jesus foi tentado como um homem casado? Não, porque Jesus era solteiro. Então eu pergunto, como que ele foi tentado em tudo como nós? Portanto, a gente precisa analisar o sentido do texto do autor, e analisando a gente percebe uma coisa, que ele não estava falando em especificidade de pecado, mas em essência, princípio de tentação. E quando se fala em princípio de tentação, Jesus foi muito mais tentado do que nós. Quer ver? Vou dar um exemplo. O diabo ofereceu para Jesus o quê? Os reinos da terra. Numa circunstância que ele estava desfavorável, enfraquecido, e numa situação completamente desvantajosa. Né? E num momento como esse, numa circunstância como essa, uma tentação pequena pode se tornar muito grande. Então, ou seja, pela circunstância que Jesus vivia no deserto, essa tentação dos reinos da terra, você multiplica ela por milhões, ou por milhares. Eu pergunto, Jesus alguma vez ofereceu para você os reis da terra? Para você pisar na bola com Deus? Não, sabe por quê? Porque o diabo sabe que muitos de nós não precisa de ser tentado com os reinos da terra. Basta um salário um pouco melhor, basta um emprego, percebe? Uma posição na empresa melhor. Às vezes, coisas pequenas já são suficientes para nos enredar, para nos levar à queda. Então, Jesus ele foi tentado, na essência, no princípio do pecado, em situações muito maiores do que a nossa. Você não vê Satanás tentando Jesus a olhar para um rabo de saia, por exemplo. Você não vê, Satanás tentando Jesus. Você não vê Satanás tentando Jesus com coisas que são típicas da natureza humana hoje, em nosso contexto, né? da maculação, da propensão da natureza humana. Satanás tentou Jesus na essência dele, na esfera dele, que é uma esfera diferente da nossa. Muito bom. Queridos amigos que estiveram conosco nessa noite, temos agora aqui um volume razoável de pessoas que estão acompanhando a gente pelo YouTube. Eu queria pedir que vocês, enquanto estão conosco, dessem aí o seu joinha, desse a notificação, ativasse os sininhos e também desse o seu like aí, para poder fazer com que esses
esses conteúdos possam alcançar outras pessoas. Nós já estamos com o nosso tempo esgotado, pastor Gilberto. Que alegria podermos tratar de um tema tão importante quanto esse. Temos aqui mais algumas questões de ordem histórica, né? Quem sabe a gente poderia, em 2 ou 3 palavras, pastor, responder. A Tatiane, ela fez essa pergunta aqui. É verdade que Ellen White disse que em 1888 a Igreja Adventista rejeitou a justificação pela fé? Você poderia responder essa pergunta ou quer que eu responda? Vai você mesmo, né? Eu posso falar, mas acho que a pessoa mais adequada a falar é justamente o historiador que está aqui, né? Que é o oficial, né? O aluno, você é o convidado. Quando o professor está, o aluno se recusa a abrir a boca, né? Você é o convidado. Pode falar, se você quiser. Essa discussão em 1888, quando Ellen White faz esse comentário, obviamente, ela está levando em consideração o fato de pessoas importantes da instituição, uma ala importante da igreja, ter batalhado com outro pensamento, né, contrário, diferente deste. Mas eu não diria assim que a igreja como instituição, eu não diria isso, eu diria o seguinte, que a igreja começou naquele momento a amadurecer o assunto. Houve, de fato, uma guerra ali, teológica, né, na conferência, em Minneapolis, em 1888, o presidente, o Rice Smith, os delegados, uma boa parte dos delegados que tinham um pensamento diferente do Jones, Wagner, depois Ellen White se posicionou, né, favoravelmente a Jones, depois ainda contribuiu com viagens junto com eles, pregando essa mensagem em vários cantos. Então, eu penso que aquele momento foi um momento, assim, como é que eu posso dizer, que a igreja começou a analisar melhor, estudar esse assunto. E hoje a igreja não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema com esse tema, né? Mas, professor, fica à vontade, você é autoridade. Tatiane, a sua pergunta levaria mais uma live, viu, Tatiane? Quem sabe a gente poderia tratar uma live. Mas, historicamente falando, é verdade, sim, o que você está perguntando, viu? A igreja, ela teve, nesse período de 1888, uma assembleia da Conferência Geral, e nessa assembleia houve vários temas que foram estudados, e um desses temas foi que polarizou a atenção de todos os convidados, que foi a questão da justificação pela fé, como nós somos salvos. E é o tema que a gente tratou aqui com o pastor Gilberto, que foi muito bem exposto, né? Até aquele período, vou ser bem sucinto, a igreja ela tinha uma propensão maior em exaltar, em sobressaltar a lei, porque nós defendíamos muito o sábado, né, que está no nosso DNA, no nosso nome. Então, a lei era um aspecto extremamente importante para a igreja adventista, e se nós aceitássemos a justificação pela fé naquele contexto, muitos evangélicos acabariam dizendo, olha, se vocês aceitam a justificação pela fé, então o sábado ele já não tem mais vigor, já não vigora mais, porque agora nós estamos numa nova dispensação, uma nova aliança com Cristo, e Cristo aboliu a lei, portanto, a lei, e com ela o sábado. Então, havia um grande temor por parte da liderança da igreja quanto a esta ideia de aceitar a justificação pela fé. Porém, como o pastor Gilberto sobressaltou, este foi um momento em que a igreja teve que se aprofundar mais no conhecimento do quê? No conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia. E foi exatamente esse o papel que Ellen White exerceu naquela reunião. Ela disse, irmãos, nós precisamos estudar mais este tema com base nas Escrituras Sagradas. Vamos voltar à Bíblia e estudar mais. E eu queria dizer a vocês nessa noite, fazendo aqui um pós-lúdio, né, do que o pastor Gilberto trouxe, eu queria dizer que o tema da justificação pela fé, ele começa em Gênesis capítulo 1 e vai até Apocalipse 22. Ele perpassa toda a extensão da Bíblia. Nós temos que estudar esse tema continuamente, porque este tema vai ser o tema
que vai fazer com que o povo de Deus, a compreensão desse tema fará com que o povo de Deus esteja habilitado para levar ao mundo o último convite de salvação. Apocalipse 14, 6-12. É uma mensagem de justificação pela fé. A tríplice mensagem angélica. Não é uma mensagem de terror, de espanto, de pavor, nada disso. Né? Então, realmente, esse é um fato que aconteceu. Agora, você pergunta, mas pastor, e por que a igreja não compreendia essa mensagem desde o começo? Porque as verdades, elas são compreendidas progressivamente. As doutrinas, as verdades estão na palavra, elas estão ali registradas. Mas a compreensão dessas verdades, às vezes, leva um tempo. E Deus respeita esse tempo da gente. Né? Tá bom? Tatiane, se você tiver mais alguma pergunta, coloca lá no chat que a gente vai responder para vocês. Eu queria agradecer de coração o pastor Gilberto pela sua brilhante exposição nessa noite. Deus seja louvado pelos esclarecimentos, né? E vamos marcar uma outra live para um outro momento. Você está aqui no nosso canal. Muito obrigado. Deixe o seu like, todos que estiveram participando. Obrigado pela sua participação, pela sua interação conosco nessa live. Que Deus abençoe você. Eu vou pedir agora que o pastor Gilberto encerre com uma oração. Ok. Pai querido, obrigado por esse momento que nós passamos juntos aqui, estudando a Tua Palavra e aprendendo mais sobre esse tema que é tão importante. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo que o Senhor fez para não perdermos de vista. Amém. Obrigado, Pai querido, obrigado mesmo. Que a Tua graça e bondade continue sempre com a gente, com todos nós, especialmente aqueles que conseguem olhar para o céu e perceber o quanto são carentes da Tua graça e bondade. Por favor, Senhor, conceda-nos uma noite de descanso e a Tua bênção, a bênção que restaura, que transforma o coração e que nos prepara para a eternidade. E é no mérito do poderoso Jesus Cristo que nós, agradecidos, pedimos. Amém. Amém, Senhor. Uma boa noite, que Deus abençoe vocês. Um forte abraço, até a próxima semana. Olá, amigo. Eu sou o pastor Gilberto Tais e eu vim aqui para te dar as boas-vindas ao nosso canal Fé ou Fideísmo. Esse canal existe para você, para levar até você conteúdo bíblico, teológico, arqueológico, mensagens inspiradoras que tocam o coração e que nos preparam para a eternidade. Portanto, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber a notificação das novas postagens do canal. Então, que Deus te abençoe e que o conteúdo deste canal possa enriquecer a sua vida.